الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الميامين ومن سار على الدرب إلى يوم الدين ثم أما بعد. Prezados irmãos, em primeiro lugar, louvemos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida, mandemos bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, o nosso tema hoje será alusivo à história real. A história real de Isa alaihi salatu wassalam. Qual é a realidade do historial de Isa alaihi salatu wassalam? Há quem diz que o profeta Isa alaihi salatu wassalam foi Deus. Há quem diz que o profeta Isa alaihi salatu wassalam foi filho de Allah subhanahu wa ta'ala. E há quem diz que o profeta Isa alaihi salatu wassalam, este poderia assim fazer parte humana, assim como uma parte divina. Quer dizer, ele só, como pessoa, ter duas partes. É por esta razão que já se discutiu, que até chegou o ponto de outro dizer que não pode se falar que Maria é mãe de Deus, mas sim deve ser mãe do Cristo. Isto por quê? Porque mãe do Cristo está-se a aceitar só a parte humana de Isa alaihi salatu wassalam. Quando se fala mãe de Deus, já estamos a levar a parte divina de Isa alaihi salatu wassalam. E sem dúvida, nós desde da nossa infância já vimos, já observamos essas disputas. Já veio até um cristão dar as suas ideologias. Já veio até um judeu dar os seus princípios. E por causa de conhecimento não ter chegado ainda a tempo, os outros acabaram cair nessa e perderam o seu Islã. Perderam o seu Islã. Isso por quê? Porque eles são bons na lábia. Eles são bons na filosofia. Eles são bons para monitorar aquilo que é mídia. São bons nisso. Eles trabalham nisso desde até hoje. Desde o tempo remoto até hoje, eles trabalham para isso. Porém, hoje queremos saber qual é a realidade de Isa alaihi salatu wassalam. Qual é a realidade de Isa alaihi salatu wassalam? Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão? Diz o seguinte: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. O que Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer com essas palavras? Allah subhanahu wa ta'ala, com essas palavras, com esse versículo, ele quer repudiar, ele está a negar aquilo que os cristãos dizem, aquilo que os judeus dizem, alegam que o profeta Isa foi matado, foi crucificado. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. O dizer deles que nós matamos o Isa, filho de Maria, mensageiro de Allah. وما قتلوه, eles não o mataram. وما صلبوه, e nem o crucificaram também. Só o que aconteceu? ولكن, porém, شبه لهم, eles foram dados o clone
de Isa alayhi salatu wassalam. Foram dados a semelhança de Isa alayhi salatu wassalam. Quem eles mataram, quem eles crucificaram, não foi Isa alayhi salatu wassalam, mas foi a semelhança de Isa alayhi salatu wassalam, a quem eles mataram. ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. E aqueles que assim divergiram sobre Isa alayhi salatu wassalam também estão na dúvida. لفي شك, eles estão na dúvida. Será que é Isa alayhi salatu wassalam ou não? Será que é uma semelhança de Isa alayhi salatu wassalam ou não? Eles estão na dúvida. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. Eles nem conhecimento têm. Conhecimento que possa provar isto, que eles mataram o profeta Isa alayhi salatu wassalam, eles não têm esse conhecimento. Mas o que eles fazem? Ittiba' al-dhann. Eles seguem o que eles mesmos acham. Aquilo que a gente chama de filosofia. Eles são melhores filósofos. Há muita filosofia lá para conseguir driblar um muçulmano e não um muçulmano. Eles têm esta capacidade. Eles têm essa capacidade. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Quer dizer, não mataram de vez, não há nada de matar, não há nada, não mataram o profeta Isa alayhi salatu wassalam. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala levou Isa alayhi salatu wassalam para o céu. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Sem dúvida que Allah subhanahu wa ta'ala é poderoso. Quem duvida que Allah subhanahu wa ta'ala é poderoso, pode vir discutir comigo. Porque só de você olhar para a sua criação já é um poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai admirar que não. Allah subhanahu wa ta'ala é poderoso. Um que consegue colocar alguém alto, outro baixo. Um que consegue colocar num mundo como este, aquele de uma outra cor, este de uma outra cor. Um que consegue colocar num mundo como este, aquele de uma cara diferente, este de uma cara diferente. Mas quem poderá fazer isso? É só Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou todo esse ser humano que nós estamos a ver, todos esses seres humanos. Mas nem com isso os nossos digitais jamais foram os mesmos. Quando você faz uma coisa para fazer risco criminal, vai para ver se você seja gêmeo, lá vão te apanhar, já está, isso vai. Mas quem fez isso? É Allah subhanahu wa ta'ala. E não só quem assim deu esse conhecimento, também é Allah. Quer dizer, Allah Akbar. Ele é admirável mesmo. Então, vamos lá só para o tafsir de Ibn Kathir. No tafsir de Ibn Kathir, o que ele diz acerca de Isa alayhi salatu wassalam? Ele diz o seguinte: لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه. Quando Allah subhanahu wa ta'ala decidiu levar Isa alayhi salatu wassalam para o céu, خرج على أصحابه. Isso quer dizer que Isa alayhi salatu wassalam foi ter com os seus companheiros, os seus seguidores. من الحواريين وفي البيت 12 رجلا. Na casa dele nesse dia estavam lá 12 de seus companheiros. من الحواريين. Estavam lá 12 de seus companheiros. E essas 12 pessoas são essas que viram Isa alayhi salatu wassalam. E foi aí onde Isa alayhi salatu wassalam informou logo na primeira: Inna minkum man yakfuru bi ba'da an amana bi 12 marra. Inna minkum man yakfuru bi 12 marra ba'da an amana bi. Certamente dentre vós há quem irá descrer em mim 12 vezes. 12.
vezes. Irá descrever em mim 12 vezes. Você já imaginou o que é isso, pai? Você construiu uma casa, um palácio bem bonito, e você é convencido de que já está. E última hora está a ver, está a desabar. Qual é o problema? Alicerce. Não foi assim bem compilado. Ixi, é dor de cabeça, vai. Doa isto. Você plantar algo e você só colher um pouco. Depois de tanto esforço que você fez, doe. E foi isso que aconteceu com Isa alayhi salatu wassalam. Ba'da an amana bi. Vocês vão descrever a mim entre vocês, não todos, mas há quem irá descrever a mim 12 vezes. E ali ele disse o seguinte: ayyukum yulqi alayhi shabahi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Quem dentre vós está pronto? Quem dentre vós está o quê? Está pronto para levar a minha clone, ou mesmo o meu clone, para levar a minha semelhança. Fayuqtalu makani, e ele ser matado no meu lugar. Wa yakunu ma'i fi darajati, aí fil jannah. E este assim será bem-aventurado, será o meu companheiro no paraíso. Ele lançou essa questão para os seguidores que lá estavam. Foi ali onde فقام شاب من أحدثهم سنا. É onde levantou um jovem que os seus anos não competia com os outros que lá estavam. Quer dizer, lá existiam outras pessoas já maduras, mas aquele jovem estava pronto para dar a sua vida por Isa alayhi salatu wassalam, por Allah, por Din. Allahu Akbar. Foi ali onde ele disse que eu estou pronto. E Isa alayhi salatu wassalam disse o seguinte: Ijelis, sente. Ijelis, sente. E depois ele repetiu a mesma coisa: quem está pronto para esta missão? Aquele jovem levantou novamente: Ana, eu estou pronto. E Isa alayhi salatu wassalam disse-lhe novamente: Ijelis, sente. E quando repetiu-se a terceira vez a mesma questão, a mesma proposta, o jovem levantou de novo: eu. Isa alayhi salatu wassalam, foi ali onde ele rendeu-se e disse: Huwa anta dhaka. Huwa anta dhaka. Que de verdade aquilo te pertence, leve. Foi aí onde Isa alayhi salatu wassalam foi assim levado para o céu. Foi levado para o céu. E aquele jovem, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe a semelhança de Isa alayhi salatu wassalam. Porque Isa alayhi salatu wassalam saiu de uma ruptura do telhado. De uma ruptura do telhado. Ele foi onde está Allah subhanahu wa ta'ala. Foi para o céu. E ali quem ficou foram aqueles outros seguidores, aqueles 12. Agora já queremos saber o que aconteceu com esses 12. Será que descreram? Ou continuaram como eles assim foram ensinados, que seguissem a Isa alayhi salatu wassalam? Porém, quando Isa alayhi salatu wassalam é levado para o céu, aquele jovem toma a face, o corpo, o físico, a fisionomia de Isa alayhi salatu wassalam. Foi ali onde
vem um mandatário, um mandato de busca para matar aquele que eles achavam que era Isa alayhi salatu wassalam. E quem vai matar? Esse mandato de busca não foi senão dos judeus. Foram os judeus. Então, eles o mataram, o crucificaram e disseram que nós já matamos Isa. Aquele que, quando vocês queriam qualquer coisa que fazer ressuscitar, qualquer algo de milagre ele fazia, e hoje já não existe. Eles o mataram. Depois de terem matado o clone de Isa, alayhi salatu wassalam, o que aconteceu mais tarde? Eles dividiram-se em 3 setas. 3 setas que se dividiram. Na explicação, um deles, quer dizer, uma das setas, disse o seguinte: Kana Allahu fina ma sha'a thumma sa'ida. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala estão a referir a Isa alayhi salatu wassalam. Estão a dizer que Isa é Allah. Está a ver o que está a acontecer? Quer dizer, depois de ver aquela realidade toda, nem com isso, eles não queriam aceitar a verdade. É isso, podemos dizer que é um coração mesmo duro, pai. Você está a viver com a realidade, olho por olho, face por face, e você ainda está a negar. Foi ele onde diz: Kana Allahu fina ma sha'a thumma sa'ida. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala estava entre nós o momento em que ele quis e depois subiu. E essa era a seita que chamavam de jacobinos. Em árabe chama-se Yaqubia. Os jacobinos. Isso encontra-se muito mais lá na Síria. Então, esses é que assim dizem que Isa alayhi salatu wassalam era Allah. Subhanallah. E o segundo grupo disse o seguinte: Kana ibnullahi fina. Kana ibnullahi fina ma sha'a thumma rafa'ahu Allah. Quer dizer, estava entre nós filho de Allah. O momento em que ele quis e depois foi-se embora. E esse grupo em árabe chama-se An-Nustoria. Na linguagem portuguesa, nestorianismo. Porque o seu patriarca é o Nestório. Isto deu-se no ano 5, ou mesmo no século 5, no século 5 do calendário gregoriano. No século 5, o Nestório. Esse que defendia que Isa alayhi salatu wassalam tem 2 partes. Uma parte é parte humana, outra parte é parte divina. E depois, mais tarde, é onde vem a seita dos muçulmanos. Esses que disseram o seguinte: estava entre nós o servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava entre nós o servo de Allah subhanahu wa ta'ala e mensageiro dele. O momento em que Allah subhanahu wa ta'ala quis e depois o levou para o céu. E mais tarde, o que aconteceu? Eles fizeram uma união, unificaram-se. Eles ficaram estressados com a ideologia, com os princípios dos muçulmanos. Disseram: vamos fazer o quê? Vamos ter que matar essa gente. Porque essa gente só está a trazer distúrbios na terra. Vamos matar essa gente. Estão a trazer inovações aqui.
Foi ali onde mataram aqueles muçulmanos. Mas nem com isso o Islã até hoje chegou. O Islã até hoje chegou. E ali logo nós conseguimos aprender o quê? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se veio depois de Isa alaihi salatu wassalam, veio só por causa de misericórdia e pena que Allah subhanahu wa ta'ala teve para com o ser humano. Isso é isso. É por pena só. De que deixa fazer isso de uma vez por todas, para eles entenderem que a realidade é esta. Foi ele onde veio o Corão. Foi onde veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as pessoas começaram a voltar para a realidade novamente. Agora, o que vamos aprender na história de Isa alaihi salatu wassalam? Nesta história, está a ver aqui o tempo, para já está nos fugir. Nessa história, o que nós conseguimos aprender é o seguinte: que Allah subhanahu wa ta'ala é persistente, não desiste. Você quer motivação? É só seguir Allah subhanahu wa ta'ala no que Ele faz e no que Ele já fez e o que Ele irá fazer. É só buscar motivação em Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que desde lá quer com que os seus servos entrem no paraíso, mas só por causa da nossa fraqueza a gente acaba caindo no erro. Mas nem com isso Allah subhanahu wa ta'ala é tão compaixoso. Allah nos ama. É compaixoso para com o seu servo. Veja só, você quando faz pecado ele espera. Diz que não, isso vai fazer o quê? Vai fazer tauba. Mas quando você faz algo de bom, ele te dá mais 10 vezes. Só uma coisa. 10 vezes. Quer dizer, você tem bônus, mano. Jackpot, 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 jackpot. Então, aqui nós vamos aprender o quê? Vamos aprender a persistência de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer entender o ser humano que a realidade é esta. Inna dina inda Allah al-Islam. Certamente a religião perante Allah subhanahu wa ta'ala é Islam. Não existe mais uma outra religião. E depois, o que vamos aprender na história de Isa alayhi salatu wassalam? Na história de Isa alayhi salatu wassalam, aprendemos o seguinte: que nem todo mundo estará satisfeito contigo. Nem todo mundo estará à sua frente, rir contigo e você dizer que este é meu amigo, este é meu fã, este é aquilo. Mentira, vai. Sabe que tempo? Que tempo nós aprendemos isso? Quando Isa alayhi salatu wassalam diz que entre vós há quem irá descrer em mim 12 vezes. Bem, mas afinal não eram seguidores dele. Eram seguidores ou não eram? Eram fiéis a ele? Não eram. Comiam do mesmo prato, dividiam da mesma conversa. E mas nem com isso eles o abandonaram. Na última instância. Isso para dizer que nem todo mundo que fica à sua frente será seu amigo, bem. Esquecer. Por mais que tire aquele dente, aquele grande, e mostrar que sim, estou satisfeito, bem, nem todo mundo está satisfeito contigo. E a terceira coisa que nós vamos aprender na história de Isa alayhi salatu wassalam é o quê? É que Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer descer Isa alayhi salatu wassalam para assim combater o Dajjal. Porque se diz que Isa alayhi salatu wassalam não morreu, está vivo, é porque há um propósito aqui. Há um propósito, não é possível. Sabe, é para nós só entendermos que é um projeto que Allah subhanahu wa ta'ala fez, que só Ele sabe como gerir. Só Ele sabe como gerir. E para terminar, diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão o seguinte: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, quer dizer, nenhum dos adeptos de livro, seja judeu, seja cristão, seja qualquer outra religião, لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ, eles irão acreditar em Isa alayhi salatu wassalam qabla mawtih, antes dele morrer, eles irão acreditar em Isa alayhi salatu wassalam. É ali onde vão saber que de verdade Allah subhanahu wa ta'ala sempre foi verídico. E Isa alayhi salatu wassalam foi sim só enviado para o povo de Israel, não para outro povo. Nunca. Quem foi assim enviado para outros demasiados povos foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ? Não te enviamos senão para misericórdia, né? E pena para os mundos. E só assim, se formos a entender as coisas, se formos a conseguir aprofundar a nossa realidade do Islã, wallahi, 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 nenhum judeu, nenhum cristão e nenhuma outra religião irá nos abalar, por mais que tenha arma, não vai nos abalar, enquanto nós temos a verdade, porque nós somos verdadeiros e sempre seremos e sempre fomos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos Jannah e que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos perceber o Islã da melhor forma e que Ele faça-nos daqueles que escutam e colocam em prática. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.